Olá, tudo bem, gente? Olha que legal, estamos juntos novamente. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32. A igreja fica bem em frente à estação do BRT da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o Hudson Silva, e eu estou aqui para compartilhar com você o estudo dessa revista. Mas a revista, na verdade, ela vai empurrar a gente para o texto, referência nosso, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos orar. Depois de orarmos, nós vamos começar a conversar sobre o que a Bíblia fala sobre salvação. Mas antes de orar, antes de começar, eu preciso dizer para você, dê o seu like aí. Dê o seu like, participe deste formato de evangelização pela internet. Porque quando você dá o seu like aí, você está dizendo esse vídeo é válido e ele pode ser visto e deve ser visto por outras pessoas. Mas não apenas dê o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você é inscrito e já deu o seu like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque à medida que nós fizermos isso, nós estamos compartilhando da palavra do Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. E nós queremos te render graças, porque temos esse tempo para lermos a tua palavra e para conversarmos sobre ela. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, nós já vimos algumas coisas relacionadas à teologia bíblica. Porque você viu que são várias formas de teologia, existem várias teologias. Hoje existe até a teologia relacionada à negritude, por exemplo. Mas o que nós estamos falando aqui é de teologia bíblica, uma leitura bíblica sobre Deus. Porque, na verdade, Deus nós não estudamos. Você sabe disso, não é? Porque como é que um ser finito vai pensar num ser completamente diferente e infinito em todas as suas manifestações? Impossível, mas nós conhecemos de Deus o que Ele deixou que conhecêssemos, porque Ele se revela nas Escrituras. Deus se revelou e graças a essa revelação nós temos algum conhecimento do Senhor. Então, é bom que você entenda sobre salvação. O que a Bíblia fala sobre salvação? Você já ouviu falar isso, né? Várias vezes. E se você não se perguntou, eu vou perguntar e vou incomodar a você. É verdade, vou te incomodar. Salvação de quê? Salvação de quem? Salvação por quê? Eu não estou perdido. Ah, mas olha como uma lição tem conexão com a outra. Você está perdido? Sim, todo ser humano está perdido, porque todo ser humano está perdido no pecado, que vimos na lição passada. Todo ser humano está perdido no pecado. E a salvação é salvação de quê? Salvação do poder do pecado em nós. Então a salvação veio para tirar esse poder, esse domínio, propor a ausência, porque hoje o pecado tem presença garantida em nossas vidas. Então a salvação é disso daqui, do poder, do domínio e da presença do pecado em nossas vidas. Mas como é que a gente pode alcançar a salvação? A salvação, ela só é alcançada por meio da graça. Olha que coisa interessante. Se a salvação é alcançada por meio da graça, deixa eu colocar de outra forma aqui. A salvação pode ser alcançada por meio da graça. Mas que graça é essa? Que coisa é essa? A salvação, biblicamente falando,
é um presente, é um dom. E a graça pode ser tranquilamente traduzida, sem medo de ser feliz, por Jesus. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Então, você é salvo do poder do pecado, você é salvo do domínio do pecado, você é salvo da presença do pecado, será, junto comigo, salvo da presença do pecado por meio de Jesus, através da graça, por meio da fé. Olha que coisa interessante. Então, o que nós falamos até aqui se encaixa perfeitamente com o que eu estou compartilhando com você agora. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então você vê que a palavra de Deus tem em si mesmo o seu valor, mas o valor da palavra de Deus está no ouvir. E quem consegue ouvir e entender a palavra de Deus é porque tem capacidade de fazer isso. Só um ser humano capaz pode desenvolver em si a fé. E o que é a fé? É essa aposta tudo no Senhor Jesus. E quando você aposta tudo no Senhor Jesus, você ganha dele o presente, a graça, porque a graça é manifestada através do Senhor Jesus. Mas então, salvar de quê? Vamos ser salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Bem, que coisa esquisita, né? Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, nós seremos salvos. É verdade, porque nós estamos sendo salvos da dominação do pecado. O pecado já não domina a gente. Deus vai tomando conta do nosso corpo e vamos sendo dominados por Deus, mas nossa humanidade ainda está lá. Mas nós também vamos sendo salvos, então, do poder do pecado. Aí sim, do poder do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Mas nós seremos salvos de uma vez por todas, quando estivermos no céu, da presença do pecado. Aí nós teremos os corpos transformados e não teremos mais a presença do pecado. Vamos recordar. Então, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado sobre nós. Nós fomos salvos do poder do pecado sobre nossas vidas. E nós seremos salvos para sempre da presença do pecado em nós. Mas como a gente faz isso? Por meio da graça, por meio do presente, do dom gracioso de Deus que é Jesus. Porque o pecado, eu gosto de pensar nisso, viu? Gosto muito de pensar nisso. O pecado tem um preço. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. O pecado tem um preço. E o preço foi pago. O preço foi pago por quem? O preço foi pago por Jesus. O pecado não é gratuito, é de graça. Nós recebemos de graça, pela graça, esse dom. Mas essa graça teve um preço. E o preço foi pago por Jesus naquela cruz. O preço é o preço da morte de Jesus naquela cruz. Então, quando você ouvir falar de salvação, você sabe agora o que é que os cristãos estão falando de salvação. Salvação de quê? Salvação do poder do pecado, salvação do domínio do pecado e salvação da presença do pecado. Então nós ganhamos um presente. O presente se chama Jesus. O presente é Jesus que se fez gente. Lembra que eu falei para vocês que eu desenhei isso aqui para você, né? Que nós estávamos próximos a Deus. Nós éramos bem próximos a Deus. Mas o ser humano
se afasta de Deus por causa do pecado. O ser humano se afasta de Deus por causa do pecado, mas Deus se faz gente na pessoa de Jesus. E quando Deus se faz gente na pessoa de Jesus, ele nos resgata e nos traz de volta para Deus. Essa salvação aqui é salvação pela graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, ele é dom de Deus. Então você já entendeu bem que o que diz respeito à salvação? A salvação então é como essa boia que Deus joga para você, e essa boia você recebe pela fé, e essa boia é Jesus e a sua graça. Você é salvo de quê? O pecado, lembra? O pecado afastou a gente de quê? Meu, o pecado afastou a gente de Deus. O que a salvação vem? Nos aproximar de Deus. O pecado nos afastou da natureza. O que a salvação faz? Que nós voltemos a dar valor à natureza e cuidemos da natureza. Olha que coisa interessante. O pecado nos afastou do próximo. O que a salvação faz? Nos resgata para termos perfeita conexão com o próximo. Porque a gente passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo jeito de ser. E o pecado também nos corrompeu, nos afastou de nós mesmos. A gente perdeu a identidade. O que a salvação faz? Ela resgata a nossa vida, nos dá a nova identidade e ela faz com que nós estejamos em paz conosco, em paz com o próximo, em paz com Deus, em paz com o meio em que nós vivemos. Agora é interessante porque quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a salvação tem 4 dimensões. Isso aqui parece até a promoção de supermercado, lembra? Como é que é a promoção de supermercado? É compre 1 e leve 2, ou compre 2 e leve um pacote com 4. Pois é, você recebe a salvação de graça, não comprou nada porque o preço foi pago por Jesus, só que você ganha um combo. Olha que legal, você ganha um combo. Porque você ganha, primeira coisa que você ganha é regeneração. Por que você ganha regeneração? O que é regenerar? É fazer de novo. Você passa a ser uma nova criatura. Mas você ganha mais do que isso, você também ganha justificação. Você era injusto, pecador, e você se torna justo porque você está colado no grande justo que é Jesus. Você também recebe santificação. Claro, se você está agora na casa de Deus e Deus é santo, você vai começar a se transformar numa pessoa santa. E santo aqui não é aquele santo. Não. Santo aqui é separado. Você vai estar separado das outras pessoas que ainda estão mergulhadas no pecado. E vai chegar um dia em que você vai receber também a glorificação. Aqui na glorificação é que finalmente nós vamos estar livres da presença do pecado. Eu quero ler os textos que justificam, que mostram para você isso que eu acabei de apresentar aqui. Vamos juntos olhar os textos bíblicos que fundamentam essas 4 etapas que eu compartilhei com você. Primeiro, a regeneração. Vamos lá? Efésios capítulo 1, 13 e 14. Deixa eu botar minha cola aqui, né? Senão fica ruim, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então você aceitou a Jesus como Salvador, recebeu
por meio da fé, a graça de Deus, você é regenerado, você se torna uma nova criatura. Mas você também é justificado, Romanos 3:24. Romanos. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos vistos como santos, justificados, porque nós estamos colados no grande e no justo que é Jesus. É como se você fosse aqui numa festa e você não tem credencial para a festa. O problema é que você vai na festa com o dono da festa. Quando você chega lá, você precisa apresentar credencial, o dono da festa te abraça e fala, tá comigo. Aí você entra para a festa. É simples assim. O dono da festa é Jesus. Quando a gente vai entrar na festa, ele nos abraça e fala, tá comigo, tá com Deus. Tá comigo, tá com Deus, é sensacional. Tem outra dimensão também, que é a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, vamos achar. Que o próprio Deus, está escrito assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Esse é um processo, a gente vai conversar mais tarde sobre isso, esse é um processo de santificação, a gente vai se tornando parecido com Jesus e vai se tornando santo. E finalmente, glorificação, 1 Coríntios, capítulo 13, 2. Agora vemos como um espelho, um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou plenamente conhecido. Então, a glorificação é quando a gente... Eu vou fazer uma setinha aqui, para ajudar você a entender. A glorificação é quando nós deixaremos de ter a presença do pecado conosco. Então, por enquanto, a gente tem a regeneração, a justificação, a santificação, que a gente recebe num combo quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, recebemos pela graça, por meio da fé, que não veio de nós, é um presente que nós recebemos de Deus para nos salvar. Salvar de quê mesmo? Do poder do pecado, do domínio do pecado e da presença do pecado. Mas tem uma outra dimensão que eu preciso falar rapidamente com você, que a lição fala sobre salvação e eleição. Eu vou fazer um desenho aqui, eu espero que você entenda o desenho que eu vou fazer. Aqui é o ser humano, nosso pastor gosta de falar sobre isso. Eu acho que é a forma mais simples de entendermos esse assunto tão espinhoso, complicado. Nós estamos diante do Senhor e aceitamos o Senhor como nosso Salvador pessoal, e aqui na placa está dizendo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós aceitamos a Jesus como Salvador, tudo isso que eu falei acontece conosco, e quando a gente entra por essa maçaneta aqui, abre a maçaneta, o Senhor abre a maçaneta, a gente entra na porta, a gente está lá do lado de dentro, olha aqui, agora a gente está lá do lado de dentro. A gente está do lado de dentro da casa, daquela porta, na casa do Senhor. Agora imagina, né, que isso aqui está transparente, eu estou lá dentro. E aí eu vejo, do lado de dentro da porta está escrito, você foi eleito, 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler o texto, capítulo 1, versículo 1 e 2. Você foi eleito desde a fundação do tempo, mas só para quem entra por essa porta da salvação. A salvação chegou a todos os homens, mas nem todos os homens aceitam a salvação que foi paga por Jesus naquela cruz. Isso aqui é como você pegar deixa eu tentar arrumar uma comparação, é como você pegar um navio, você vai pegar um navio e vai fazer um cruzeiro. Você chega naquele cruzeiro, tá tudo incluído. Menos a bebida, né? Não, você pode também botar um all inclusive, tem tudo incluído ali.
Só que você não sabe disso, então você leva o seu lanchinho e fica lá no barco, comendo aquele seu lanchinho, naquela vidinha miserável. Até que chega alguém, bate no seu ombro e fala, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu trouxe pouco lanche e tal. Aí o cara vai e te arrasta para centro da mesa e fala, olha, não precisa pagar, já está tudo incluído. Se você entrou aqui, você já recebeu isso. Então, quando eu recebo a Jesus, eu sou regenerado, eu sou justificado, eu estou num processo de santificação e vou receber a glorificação, mas é necessário que eu aceite esse convite, aceite o convite de Jesus. Eu vou ler os 2 textos e aí nós vamos agradecer a Deus por essa salvação extraordinária que nós recebemos por meio da morte maravilhosa do Senhor Jesus. Eu vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Quando você passa para o outro lado, diz assim o apóstolo: aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E agora o texto, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que nós entremos por essa porta, aceitemos a Jesus como Salvador, e aí sim, do lado de dentro a gente olha e fala, fomos eleitos por Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Eu quero que Deus te abençoe muito e que você viva como alguém que é salvo, que está lutando contra o pecado que está dentro de você. Mas essa luta não é sua só. É o Espírito Santo que habita em você que vai te dar força para você viver como uma pessoa redimida pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe.